Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Vamos seguir aí com os estudos do livro Ortodoxia. Como eu já falei para vocês, eu escolhi Ortodoxia, é um dos livros, né? É o primeiro, na verdade, livro de filosofia que eu estou tratando aqui de maneira quase sistemática, né? E eu escolhi o Ortodoxia porque eu acho que é um livro muito interessante para nós iniciarmos, assim, algumas reflexões. É um livro que dá margem a muitas meditações. E por isso que eu estou já há algumas semanas tratando dele. Bom, já falei de muitas coisas e hoje eu vou falar de um tema que é um tema difícil para qualquer pessoa, especialmente para cristãos, e que o Chesterton trata no livro. Assim, ele não é um capítulo sobre isso, mas ele trata dentro de um contexto maior, que é o tema do suicídio. Que coisa, né? Ele vai falar sobre suicídio. As pessoas não gostam muito de tratar desse tema e é compreensível. Mas aqui a minha preocupação não é moral, é uma preocupação filosófica. E os filósofos que mais falaram do suicídio foram os filósofos existencialistas, né? Como Camus, por exemplo. Mas sempre essas abordagens em relação ao suicídio foram abordagens assim um tanto pessimistas, tratando o suicídio como talvez uma alternativa. O Chesterton, ele trata do suicídio dentro do livro Ortodoxia, que, como eu já falei para vocês, é um livro que tem uma preocupação maior de mostrar, na verdade, as razões do pensamento cristão, da verdade cristã. Então, obviamente, ele vai tratar o suicídio dentro dessa ótica. Mas, como eu disse, o suicídio é um tema difícil. Eu já fui a alguns velórios de suicidas. Não sei se vocês já foram em velórios assim. Bom, eu fui inclusive, há pouquíssimo tempo. Uma moça de 21 anos que se suicidou. E não tem nada mais terrível do que o velório de alguém que se suicidou. Porque sempre há aquela sensação de que a pessoa se autocondenou, né? A pessoa se colocou numa situação de autocondenação mesmo. Ela encerrou o seu destino ali e definiu o seu destino. Já que o cristianismo, que é a base da nossa cultura e da nossa fé, o cristianismo ele sempre tratou o suicídio como algo assim condenável. Aliás, às vezes, dentro da perspectiva mais, vamos dizer, menos ortodoxa, né? A solução cristã para o suicídio parece bastante dura. Né? Apesar de algumas pessoas sempre achar que é muito simples. A pessoa se matou e tal, não tem perdão, tudo bem. Sim, é muito simples, mas, cara, eu sou um pensador, sou um filósofo, e nós, filósofos e pensadores, costumamos ficar mais frouxos, né? Mais sensíveis. E eu sempre acho difícil você, né, encerrar assim, o suicida, não suicídio, mas o suicida, ele está condenado, ele vai para o inferno. Aquelas coisas todas que normalmente se diz. Eu sei, claro, a gente sabe a doutrina, a gente sabe o que o cristianismo ensina, mas, né, a gente sempre tem de pensar que entre o ato, né, entre a decisão e o ato, pode haver muita coisa. Pode haver motivos, causas, não motivos, mas causas, impulsos, eu não sei, quem sou eu para julgar? O próprio catecismo, tá, ensina, eu não sou católico, mas eu conheço. O próprio catecismo ensina que, olha, toma cuidado, não deve se julgar, porque deve se observar que há circunstâncias que podem acontecer.
Então você não se deve chegar e falar assim, ah, esse aí se matou, vai pro inferno. Não sei. Mas a igreja, ela tem uma visão muito clara sobre o suicídio, muito clara. A visão dela é o seguinte, ó, o suicídio, ele é a vida, só Deus dá. Então, se Deus dá, se é Ele que dá a vida, é Ele que tira, tá? Porque Ele é o responsável pela vida. Não pode você chegar e simplesmente determinar que a sua vida tende a acabar por aqui. Realmente é complicado, é bem complicado. O fato é que a igreja condena o suicídio como um pecado mortal, um pecado abominável, sim. E ela condena de tal maneira que tornou-se até uma tradição enterrar os suicidas de maneira apartada, né, dos outros cristãos. Né, como se dissesse, ó, esse aí cometeu um pecado tão grave que ele não merece sequer ser enterrado junto aos outros cristãos. É como se esse aí, ao ter cometido suicídio, ele se afastou da própria igreja, né? Vamos dizer assim. Isso é tão forte que nem os homicidas têm tal tratamento. Nem os homicidas. A impressão que se tem é o seguinte, o tratamento que se dá ao suicida é mais rigoroso do que o tratamento dado ao homicida. Porque o homicida, ele ainda pode se arrepender, né? Porque ele continua vivo. E ele pode mudar. Quantos homicidas aí não se arrependeram, se converteram? Existem várias histórias assim. E o Chesterton, aí que tá. Qual é o objetivo da filosofia, do pensador? É não simplesmente repetir doutrinas, repetir dogmas, repetir ideias sedimentadas. Você pode acreditar nessas ideias, absorvê-las, mas o filósofo, ele vai buscar entender as razões por que existem aquilo, por que existem essas realidades, por que existem essas verdades, tá? E Chesterton, ele vai falar o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente tem de entender é que o homicida, ele ataca uma vida, né? Ele vai contra uma vida. E o suicida? Não, o suicida, ele ataca todas as vidas. Ele ataca toda a humanidade. Para você entender o que o Chesterton quer dizer, é o seguinte, o Chesterton, se vocês lembram as outras aulas que eu dei, ele dá muita importância. Ele ressalta o quanto nós devemos ser gratos pela existência, por aquilo que nós temos, o quanto nós devemos reconhecer, né, a vida que era improvável e existe. Então ele fala o seguinte, o suicida, quando ele se mata, ele simplesmente está negando essa existência. O homicida não, o homicida está negando a existência para aquele ali. Mas o homicida, de fato, ele não quer morrer. Então ele reconhece aí que a vida tem alguma importância. O suicida não. Quando ele toma a sua atitude, é como se ele dissesse, a existência é menos importante do que eu mesmo, né? É como se ele declarasse assim, que a vida, ela não tem nada de importante, de tão importante que possa suplantar o meu sofrimento pessoal. O meu sofrimento pessoal é maior que a própria existência. Eu nego a existência. Eu nego tudo que há. Eu quero sumir dessa existência. Por isso que o suicídio, ele é considerado um tipo de egoísmo. É um tipo de idolatria do ego, né? A gente pode tratar o egoísmo do suicida em vários sentidos, inclusive em relação às outras pessoas, aos entes queridos, as pessoas que vão sofrer por causa do suicídio, tudo bem, também é isso. Mas um dos aspectos que o Chesterton ressalta desse egoísmo é o egoísmo de considerar que a sua própria seu próprio sofrimento é maior, mais importante do que a própria existência.
Como se a existência não tivesse nada que pudesse suplantar o sofrimento pessoal. Então, a ideia do Chesterton é que no suicídio despreza-se a existência, a própria humanidade, nega-se a vida em si mesma. Tá? Por isso que ele fala, ele tem um trecho que ele fala assim, é pior do que aquele que furta, né? Porque ele está se negando a furtar. Seria melhor que ele decidisse furtar, que ele decidisse roubar, do que se suicidar. Porque a pessoa que rouba, ela não está negando a existência, ela está cometendo um erro, um pecado, um crime, mas ela não está negando a existência. E o suicida, ele nega a existência. Ele nega a existência. Essa é a questão que Chesterton chama, né? Chama para tentar compreender a questão do suicídio. No fundo, o que ele está resumindo é o seguinte, que o suicídio é um tipo de ingratidão. Devemos lembrar que o Chesterton ele vai ressaltar o tempo todo. Olha, nós precisamos reconhecer que a vida nos é uma dádiva. Era improvável que nós existíssemos. Não tem nenhum motivo para nós existirmos. Né? Não há nenhum motivo para nós estarmos aqui. E Deus nos deu isso. Deus nos ofereceu, nos deu essa oportunidade de viver. Então nós temos que reconhecer isso, reconhecer que a vida é uma dádiva, que a existência é uma dádiva. Então nada pode suplantar isso. Nem o sofrimento. Nem o sofrimento. Porque mesmo o sofrimento, ele não pode ser maior que a própria existência, né? Então por isso que Chesterton vai dizer que esse é o motivo porque o suicídio é condenável. Claro que sempre, como eu falei, o próprio catecismo manda se observar, se possível, o caso concreto. Porque existem muitas coisas. Hoje a questão do suicídio é tão difícil, gente, tão difícil porque nós estamos tratando de uma ação extrema que não tem volta, né? Não tem volta. Você comete um roubo, você comete um pecado, tudo isso de alguma maneira você tem como amenizar, consertar, sei lá, se arrepender. O suicídio é um ato que não tem volta. Não tem volta. E aí, não tendo volta, claro que fica muito fácil nós condenarmos o suicida, dizer, ó, bom, né? Você está condenado. Não, é muito complicado, porque existem muitos motivos que podem levar uma pessoa ao suicídio, e não motivos, às vezes não são motivos, às vezes são simplesmente impulsos fortes demais. Nós temos pessoas profundamente deprimidas, e às vezes a depressão não é por uma questão de reconhecimento, às vezes é uma questão até biológica, né? Então, a pessoa tem depressão, tem tristezas profundas, tem atos desesperados, tudo isso pode influenciar. Então tudo isso pode envolver, e o próprio catecismo, e eu repito, eu não sou católico, mas eu conheço razoavelmente bem o catecismo. O próprio catecismo vai ensinar e vai ensinar e vai indicar que nós prestemos atenção, assim, ó, tome cuidado. Não julgue, não seja apressado em julgar o suicida, porque o suicida ele pode estar cometendo aquele ato por diversos motivos que não estão à nossa vista. Aliás, uma vez eu fui num velório que eu falava isso, era a mãe de um rapaz que eu conhecia, e ele estava, claro, desesperado. E o que eu fiz para tentar, né? Eu sempre faço isso quando eu vou em velório de suicida. Eu falo assim, olha, eu sei que você está pensando isso, aquilo, mas você não pode dizer o que aconteceu entre a decisão e o ato. Você não pode dizer o que aconteceu entre o ato e a morte, né? Porque às vezes a pessoa não morre direto, a pessoa pode se arrepender. E por que esse arrependimento não conta, né? Não sei, são mistérios e coisas que às vezes estão além daquilo, não sou eu o juiz. Eu acho que uma coisa que a gente, todo religioso tem de aprender, que é o seguinte: existe a regra. A regra é uma questão geral e abstrata.
E existe o fato concreto, e o fato concreto pode ter sempre nuances, detalhes que escapam à regra, que não estão previstas na regra geral e que vão ser analisadas pelo juiz no caso específico, né? Suicídio é condenável? Sim, suicídio, como regra geral, é condenável sempre. Mas pode haver nuances, detalhes, especificidades, particularidades que o juiz da causa, que no caso é Deus, pode analisar e dizer, não, isso aqui é diferente, isso aqui é outra coisa, isso aqui não cabe dentro da regra geral, há elementos aqui que fogem à regra. Então é interessante. O importante aqui, no caso do Chesterton, é ele trazer esses motivos, essa relação que ele faz, né, do suicídio, sempre falando de maneira abstrata, do suicídio como uma negação da humanidade, a negação da existência e por isso algo tão sério, tão sério. Para Chesterton nada pode ser mais sério do que negar a própria existência, do que negar aquilo que Deus te deu de graça. Nada pode ser mais sério que isso. E às vezes as pessoas vão dizer, pô, mas espera um pouquinho, há uma incongruência. Porque o próprio cristianismo, ele muitas vezes incentiva o martírio, né? No martírio, né, se a pessoa não analisar, se a pessoa não for analisar, também, vamos dizer, não é um suicídio tecnicamente, mas a pessoa também está entregando a sua vida, está permitindo que a sua vida seja tirada, né? É quase um suicídio, se a gente for pensar. Mas aí o Chesterton ele vai fazer a reflexão sobre isso. Ele fala, preste atenção, o que o mártir faz? O mártir, ele não faz aquilo porque ele ama a sua própria vida. Ele faz aquilo porque ele ama algo além de si. Ele ama além de si. Ele ama algo a mais. Ama a própria existência no sentido geral. Porque ele faz aquilo por uma questão existencial também. Então ele permite, ele não luta, na verdade, porque o mártir, assim, ele não luta contra aqueles que se opõem contra a sua vida por algo maior que não ele, né? Já o suicida não, o suicida ele faz exatamente o contrário, ele despreza tudo fora por causa dele, por causa do sofrimento dele, e por isso que ele despreza tudo e por isso que ele se permite suicidar. Então essa é a diferença assim clara que Chesterton coloca. E a questão principal que Chesterton sempre vai colocar é essa. Tudo isso porque aquilo que nós recebemos de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Essa é a questão principal de Chesterton. Ele vai falar tudo que Deus nos deu é muito maior, muito maior, muito maior que isso. Nós devemos ser gratos pela nossa existência. Devemos deixar claro que essa existência nos foi dada e nós agradecemos muito por ela. Sempre esse é o ponto crucial na abordagem de Chesterton.